de iniciar cumprimentando o presidente interino nesse momento, Arno Xavier, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente, em especial queria cumprimentar o presidente do Lions e assim todos os seus integrantes. Da mesma forma, cumprimentar a presidente do Hospital e Maternidade, Dona Lisete, presidente do CDL, Mauri Pedroso, ouvintes da Rádio Educadora e internautas que nos acompanham. Senhor presidente, inicialmente gostaria de fazer comentários sobre a moção de número 11, aonde que fiz semana passada. Claro que achei bastante importante a gente valorizar essa pessoa, porque é uma menina ainda de 16, 17 anos, aonde que por 3 anos consecutivos ela vem ganhando medalha na Feira da Matemática a nível nacional. 2 vezes como medalha de prata, ficando como segundo colocado. E claro que este ano, para nossa surpresa, ela, disputando com o Brasil todo, veio a ter então a medalha de ouro nesta Feira de Matemática a nível nacional. Então, por esta forma, onde que gostaria de fazer comentários sobre essa moção, dizer que é uma pessoa nascida no município de Itaió, onde que reside no distrito de Passo Manso, e claro que levou então o nome do nosso município a todo esse Brasil, e claro que nos brilhantando então com essa medalha de ouro para o nosso município de Itaió. Queria ocupar desse espaço parabenizando essa pessoa, parabenizando os seus familiares por essa brilhante conquista para todos nós taioenses. Da mesma forma, senhor presidente, gostaria também de entrar num outro assunto ainda bastante polêmico, assunto este que, antes mesmo de começar, já espanta e assusta muita gente no nosso município, aonde que se fala na revitalização da Coronel Feders. Obra esta que a gente sabe que um valor bastante exorbitante, aonde que praticamente são 3 milhões de reais, quase 3 milhões de reais investido. E claro que o nosso município tem uma contrapartida de quase 1 milhão de reais, onde que são praticamente 981 mil reais. E claro que a gente sabe que, analisando mais de perto esse projeto, percebemos que hoje se fala tanto em rede de esgoto, a gente vê planos do governo federal em saneamento básico, e percebemos que nesse projeto da Coronel Feders se gasta 3 milhões de reais, que depois ainda vem os aditivos. Posso até afirmar que isso vai chegar ou vai ultrapassar os 3 milhões de reais, até porque já são quase 3. E ao mesmo tempo a gente percebe que se esquece saneamento básico, simplesmente só se faz a galeria pluvial para escoamento de água. Da mesma forma, percebemos que se esquece ciclovias dentro desse projeto, um projeto que é para ser, vamos dizer, o projeto mais bonito na área central do nosso município. Vimos o tempo todo campanhas para a prática de atletismo, para o pessoal ir e vir a seus trabalhos com as famosas bicicletas. E Itaió, a gente pode dizer que é hábito de muitos taioenses usar isso como meio de transporte para seus trabalhos. E claro que o nosso prefeito, não sei porquê, se pensou num projeto tão grandioso para Itaió e se deixa coisas, ao mesmo tempo, tão importantes a deixar de fazer parte desse projeto. Então vejo que isso é bastante preocupante, porque, primeiro, que eu vejo que o Coronel Feders não era prioridade para o município de Itaió. Teria tantas outras coisas que daria para analisar como maior prioridade. E percebemos que essa nada mais foi do que uma prioridade do prefeito. Até porque ele não se teve
a humildade de se fazer uma audiência pública dentro do nosso município, ver se realmente a população do nosso município concordava com isso, se achava interessante se fazer a revitalização da Coronel Federsen e, claro, que ver o que seria mais importante para o município de Itaió. Tenho certeza que, a partir do momento que ele fizesse este ato de que fazer uma audiência pública, convocar a população para analisar junto com a administração o que seria melhor para o momento. Primeiro, que eu acho que a Coronel Federsen já não seria prioridade e a população às vezes nem queria essa como uma obra nesse momento. E depois, se realmente quisesse, eu imagino que de maneira alguma eles iriam aceitar sem rede de esgoto dentro de uma obra desse tamanho e sem uma ciclovia para esta obra, até porque corta praticamente o principal centro de Itaió, vamos dizer, o centro mesmo do centro, e claro que, mais uma vez, se esse projeto for concluído desta forma, a gente percebe que a dificuldade de se transitar com veículos, com bicicletas, com o pessoal andando ao mesmo tempo a pé, eu acho que ficará uma bagunça muito difícil de organizar dentro da nossa cidade. E claro que outra coisa que eu acho bastante estranha nessa obra é onde a prefeitura faz uma obra em parceria com outra empresa. Me diz uma coisa, e gostaria até que alguém do governo se manifestasse na próxima sessão: como é que a Câmara vai fazer para fiscalizar uma obra onde ao mesmo tempo a prefeitura trabalha e a empresa trabalha? Como é que a gente vai saber se a empresa fez mais do que era para fazer ou fez menos do que era para fazer e a prefeitura complementou a diferença no meio? Então, acho que ficou uma coisa bastante obscura. Vejo que esta licitação, ela, dentro desta obra, ela dá espaço para muitas irregularidades, até porque não tem como a gente acompanhar isso tudo de uma forma de que a prefeitura fez 30%, a empresa fez 70%, ou de repente a prefeitura trabalhou um mês a mais dentro da obra, concluiu 50% da obra. Como é que nós vamos saber quanto cada um fez, enquanto que ao mesmo tempo os dois trabalham? Não tem como a gente conferir. Então vem a minha preocupação nesse sentido, até porque o trabalho da Câmara é fiscalizar, mas a gente percebe que o próprio Executivo vem dificultando na forma de que fazer as coisas de uma forma bem clara para que a população possa entender, possa acompanhar e possa também denunciar naquilo que seja errado. Então vem essa minha preocupação e gostaria que a população se movimentasse nesse sentido para que nós pressionássemos o prefeito para mover, então, uma audiência pública dentro do nosso município, para assim analisar de que forma que seria melhor a Coronel Federsen para o município de Itaió. Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de fazer comentário também sobre a economia que esta casa fez, economia esta como já colocada por alguns colegas, economia esta que totalizavam 280 mil reais, onde que 200 mil foram repassados pelo Executivo, pouco antes do recesso. E claro que a gente ficou bastante surpreso, aonde que, primeiro eu achei assim, gigantesca a vontade do prefeito em exercício naquele momento, Aristides Eloy Valentini, e até parabenizei muito pelo seu ato, aonde que ele fez convênios para atender algumas entidades do nosso município. Esses convênios firmados por parte do Executivo, onde que viria atender alguns clubes de mães, alguns clubes de idosos, até mesmo este convênio com o Hospital e Maternidade Dona Lisete. Então, naquela ocasião, percebi o quanto era importante se economizar nesta casa e assim poder investir em benefício a toda a população do nosso município. E claro que esses convênios chegaram do Executivo para o Legislativo, já se falava até numa extraordinária para que a gente pudesse fazer isso ainda dentro do período de recesso, para que tivesse uma maior rapidez, e fiquei bastante surpreso quando
se não me falha a memória, na quarta-feira de recesso, o prefeito, então, fez uma reunião com os secretários do PMDB e do PSDB também, aonde que o Klaus Dieter Diel, secretário da Saúde, naquele momento, comprou as dores do prefeito Hugo, que não se fazia presente, e claro que desencadeou todo um desentendimento dentro daquela reunião, aonde que toda aquela vontade, aqueles convênios que o prefeito haveria já firmado, claro que precisaria ainda passar por aprovação. Da mesma forma, essa briga foi tão intensa, como a gente sabe que isso mesmo o prefeito me falou naquele momento, que foram os secretários do PMDB, secretário Ivan Claudina do Passo Manso, secretária da Educação, Rosa Terezinha de Souza, secretário da Saúde, Klaus Dieter Diel, secretário da Assistência Social, Peixinho, secretário de Finanças, que também se fazia presente, Gesiel, secretário o de Obras, Pedrinho Altoff, e claro que também os secretários do PSDB que se faziam presente, mas que o Klaus, naquele momento, assumiu a culpa e disse que não tinha interesse nenhum em realizar o convênio com o Hospital e Maternidade Dona Elisete. Se fosse para fazer isso, ele se demitia naquele exato momento. E claro que, desta forma, o prefeito, então pressionado, pede a retirada, através do ofício desta casa, de todos os convênios firmados até aquele momento, com 10 entidades do nosso município, mais hospital e assim por diante. Simplesmente, numa canetada só, tira praticamente 150 mil de convênios que seriam firmados com o executivo e essas entidades dentro do nosso município. Então vem a minha indignação, porque quem mandava naquele momento não eram os secretários, era o prefeito em exercício, Aristides Elório Valentim. E claro que ele se deixou levar por uma pressão que, se fosse eu naquele momento, teria demitido todos aqueles secretários que assim não cumpria a vontade dele, que era firmar esses compromissos naquela ocasião. Mas ele, entendendo por outra forma, achou que seria melhor ceder, e agora imagino que mais do que obrigação dele e seus secretários é explicar a toda a população do nosso município de Itaió o que realmente fez com aqueles 200 mil, até porque as entidades estão aí à espera. Senhor presidente, Albertinho, muito obrigado.